Artigo 484. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do contrato de trabalho, o Tribunal de Trabalho reduzirá a indenização a que seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade. Artigo 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Inciso 1. Por metade. A linha A. O aviso prévio ser indenizado. A linha B. A indenização sobre o saldo de fundo de garantia do tempo de serviço, prevista no parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990. Inciso 2º. Na integralidade, as demais verbas trabalhistas. Parágrafo 1º. A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma do inciso 1A do artigo 20 da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% do valor dos depósitos. Parágrafo 2º. A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego. Artigo 485. Quando cessar a atividade da empresa por morte do empregador, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se referem os artigos 477 e 497. Artigo 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento de indenização, que ficará a cargo do governo responsável. Parágrafo 1º. Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do presente artigo, o Tribunal do Trabalho competente notificará a pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho, para que no prazo de 30 dias alegue o que entender devido, passando a figurar no processo como chamada autoria. Parágrafo 2º. Sempre que a parte interessada, firmada em documento hábil, invocar defesa baseada na disposição deste artigo e indicar qual o juiz competente, será ouvida a parte contrária para, dentro de 3 dias, falar sobre essa alegação. Parágrafo 3º. Verificada qual a autoridade responsável, a Junta de Conciliação ou juiz dar-se-á por incompetente, remetendo os autos ao juiz privativo da Fazenda, perante o qual correrá o feito nos termos previstos do processo comum. Capítulo 6. Do aviso prévio. Artigo 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução, com antecedência mínima de: Inciso 1. 8 dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo inferior. Inciso 2. 30 dias, aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa. Parágrafo 1º. A falta do aviso prévio, por parte do empregador, dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Parágrafo 2º. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo. Parágrafo 3º. Em se tratando de salário pago na base da tarefa, o cálculo para os efeitos dos parágrafos anteriores será feito de acordo com a média dos últimos 12 meses de serviço. Parágrafo 4º. É devido o aviso prévio na despedida indireta.
Parágrafo 5. O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso prévio indenizado. Parágrafo 6º. O reajuste salarial coletivo determinado no curso do aviso prévio beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso, que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais. Artigo 488. O horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzido de 2 horas diárias, sem prejuízo do salário integral. Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das 2 horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao serviço sem prejuízo do salário integral, por um dia na hipótese do inciso 1 e por 7 dias corridos na hipótese do inciso 2, do artigo 487 dessa consolidação. Artigo 489. Dado o aviso prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expirado o respectivo prazo, mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes de seu termo, a outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como se o aviso prévio não tivesse sido dado. Artigo 490. O empregador, que durante o prazo do aviso prévio dado ao empregado praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato, sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do referido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida. Artigo 491. O empregado que, durante o prazo do aviso prévio, cometer qualquer das faltas consideradas pela lei como justas para a rescisão, perde o direito ao restante do respectivo prazo. Capítulo 7 da Estabilidade. Artigo 492. O empregado que contar mais de 10 anos de serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas. Parágrafo único. Considera-se como de serviço todo o tempo em que o empregado esteja à disposição do empregador. Artigo 493. Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere o artigo 482, quando, por sua repetição ou natureza, representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Artigo 494. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a decisão final do processo. Artigo 495. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empregado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os salários a que teria direito no período de suspensão. Artigo 496. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida, nos termos do artigo seguinte. Artigo 497. Extinguindo-se a empresa sem a ocorrência de motivo de força maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por rescisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro. Artigo 498. Em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência ou supressão necessária de atividade, sem ocorrência de motivo de força maior,
é assegurado aos empregados estáveis que ali exerçam suas funções direito à indenização, na forma do artigo anterior.